Olá, estamos iniciando Mulheres em Ação, programa idealizado por Berenice Bellato, que visa trazer informações com profissionais de primeiríssimo time, para que você viva melhor, para que você melhore também o mundo à sua volta. Com muita competência, o Dr. Nelson Antunes Júnior, que é ginecologista, diretor do Projeto Beta, é também presidente da Sociedade Paulista de Medicina Reprodutiva, chefe de clínica reprodutiva do setor de reprodução humana da Faculdade de Medicina do ABC, está aqui conosco para esclarecer um tema muito importante. Primeiro vamos apresentá-lo, Dr. Nelson, um prazer recebê-lo, tudo bem? Prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. E vamos lá. Vamos falar sobre algo assim que atormenta a vida de algumas mulheres e de quem convive com elas, né? Ansiedade, dor muscular, dor de cabeça, tontura, depressão, nervosismo, né? Mamas doloridas. Olha, estes são apenas alguns dos 150 sintomas listados que a mulher pode sentir durante o quê? TPM. É disso que a gente vai falar, tensão pré-menstrual. Doutor, são 150 possibilidades de sintomas? Isso mesmo, Diane, porque se nós pegarmos toda a população, cerca de 80% das mulheres entre a primeira menstruação e a última apresenta esse quadro. Então é muita gente, cada uma responde de uma forma às alterações químicas que determinam situações emocionais e psíquicas. Evidente que regadas ao dia a dia de uma cidade grande, de um grande estresse, ou seja, várias circunstâncias que determinam em cada ambiente uma forma ou outra de resposta às alterações químicas desse período espetacular de 28, 30 dias, onde para a mulher é uma menstruação e outra menstruação, mas para o organismo é um infinito número de alterações químicas que determinam padrões comportamentais do ponto de vista emocional, psíquico, sexual, e que varia a cada momento da vida dela. Então, vale a pena olhar isso de forma muito mais larga. Vamos aproveitar para esclarecer, inclusive para os homens que nos assistem neste momento, não é frescura. Então, é muito comum a gente ver o homem ficar, para com isso, o que você está fazendo? Ou mesmo a mulher que não tem ou não teve, se aproveita pegar e falar assim, esta daí é assim, assada, não é? Ah, a própria mulher acusando a outra, porque imagina. O preconceito vai a este ponto também. É verdade. E aí é muito comum a gente no consultório, a hora que alguém passa a ter ou vem a ter um sintoma, fala, nossa, era disso que elas estavam falando? Agora, como os homens não vão menstruar nunca, eles continuam vivendo essa situação. A gente, como homem e ginecologista, e observando as variações, e aí sim das nossas companheiras mulheres, sejam companheiras de trabalho ou mesmo a esposa, a gente acaba vendo isso acontecer, e eu acabo, sempre que tenho um parceiro junto na consulta, isso acontece muito por causa da minha especialidade, eu tento transmitir para o casal as nuances do mês. Quer ver? Vamos conversar um pouquinho sobre a sexualidade que, no fim, interessa a todos, né? Então, assim, olha, a primeira fase, os primeiros 14 dias de um ciclo feminino, de um ciclo normal de 28 dias, os primeiros 14 dias são regidos pelo estrogênio, que é o hormônio feminino. E como a função feminina é sempre, inconscientemente, da busca reprodutiva, ou seja, engravidar. Este momento faz com que a sexualidade se exacerbe. Até o momento ovulatório. E quando chega o momento ovulatório, troca toda essa questão. Então, assim, eu costumo brincar com os pacientes e dizer assim, olha, se você quiser comprar lingerie, então convide o seu marido para a primeira fase do ciclo de comprar lingerie. Porque na segunda é melhor comprar arroz e feijão. Por quê? Porque o pós-ovulatório determina mudanças químicas com a presença da progesterona, onde a mulher fica muito mais propensa a se guardar e esperar o resultado da possível encontro com a gravidez.
Como então, na natureza, né? A gente observa muito isso nos animais, não é? Isso, nós conversávamos aqui antes sobre isso. As fêmeas, por exemplo, elas têm a menstruação e o período é posterior. Pronto. Veja, mas assim, Johnny, quem somos nós, se não animais com algumas perdas e ganhos, né? Isso, com algumas pertencemos ao perdas mesmo e ganhos. reino. E a hora que eu vou falar de estro, de busca reprodutiva, isso também está muito claro no ciclo feminino. Talvez até entremeado ou dimensionado por uma racionalização que eu não encontro nos animais. Com mas certeza. Aqui, uma vida social. Isso, uma possibilidade, um positivo e um negativo nessa coisa instintiva da sexualidade. Sim, sim. Mas no que nós estamos falando, dividindo um ciclo em duas metades, é muito mais fácil conseguir brigar com uma mulher numa fase pré-menstrual do que numa fase ovulatória, porque na fase ovulatória ela está interessada no processo reprodutivo. Está então, em estado de graça, espantar quase. o macho nesse momento não é um bom negócio. E inconscientemente isso acontece. Isso é muito interessante, porque se o homem acompanhar e tiver pelo menos alguma noção... ligado, observar, não é? Ele vai poder contemporizar e vai talvez, em vez de ficar retratando as coisas como loucura, ou seja, a esposa chega para o marido e fala assim, vamos comprar lingerie comigo? E ele fala, hoje não posso porque tem jogo do Corinthians. E a semana que vem, ele pega e fala assim, vamos comprar a lingerie que você queria? Ela fala, não, eu não estou afim. E ele fala, essa mulher é louca. Mas se ele tiver uma noção do acompanhamento do ciclo, talvez ele entenda as duas respostas. Ele vai entender por quê, exatamente. Aliás, isso é a base de tudo, né? E isso a gente pode colocar para todos os outros comportamentos. E você vai administrando melhor a vida e o casal. Inclusive a busca da sexualidade. Quer dizer... que é muito maior nesta fase. Vamos no motel que dia? No periovulatório ou 5 dias antes de menstruar? Ora. Então, isso precisa saber. Então, em vez de se colocar uma irritada maluca... E ele, o rejeitado, pobrezinho, coitado, rejeitado, a gente né? ter um pouco mais de visão. De compreensão e conhecimento, não é? Esse período pré-menstrual em que a mulher sofre alterações mais significativas aí, que podem resultar nessas mudanças, nessas loucuras. São 5 dias? Não, é muito variável e depende da idade, do momento, do tamanho do útero, tem muitas variáveis. Então, assim, eu diria que de 3 a 10 dias eu encaixaria boa parte dos casos. E tem mulheres que começam a ter, assim, a TPM ainda na adolescência, quando começam a menstruar, outras na vida adulta e outras já quase na menopausa? Sim, tem isso? Sem dúvida nenhuma. E nós temos uma mudança comportamental depois da década de 60, Dione, que é assim, veja, as nossas mães, a minha mãe, ela se casou num ano e eu nasci no ano seguinte. Era programado, né? Por quê? Certinho. Porque os casais não podiam se expor à sexualidade de medo da gravidez, que era uma catástrofe social, e não tinha anticoncepção. Isso. E minha mãe engravidou em 1955, não tinha anticoncepção. 10 anos depois, aparecem alguns produtos anticoncepcionais que mudaram a cabeça e o comportamento das mulheres diante do processo reprodutivo. Então, chega o poder de controlar a reprodução. E eu posso transar várias vezes, que isso não vai implicar quase sempre numa gravidez. Esse anticoncepcional mudou o comportamento das TPMs. Por quê? Porque quem toma medicação que evita a ovulação, com frequência tem menos TPM. Porque eu poderia chamar a tensão pré-menstrual de tensão pós-ovulatória. Porque ela é muito mais decorrente da ovulação que se... aí que está o pulo do gato. Entende? Então, que da menstruação que está por vir. Porque... embora ela seja assim reconhecida, os fenômenos se estabelecem do ponto de vista químico com a ocorrência do processo ovulatório no 14º dia. Quer dizer, por causa do processo ovulatório e não por causa da menstruação que está chegando. Tá certo? Tendo em vista que a mulher que fica grávida naquele ciclo também tem tensão pré-menstrual e ela não vai menstruar.
mas ela ovulou. Ou seja, eu estou querendo separar uma coisa de outra para mostrar que a questão é química. É química. Daquilo que acontece com os hormônios de uma função da busca gestacional a cada mês. Embora, quando eu tiro a ovulação, eu tiro um pedaço desses sintomas e não tiro todos. Por quê? Porque existem alterações químicas que, mesmo sem ovulação, a variação hormonal que vai levar às alterações decorrentes da pílula, por exemplo, só como exemplo, que vai acabar menstruando, também causa um pouco de. Por quê? Porque o processo menstrual também tem culpa na situação, mas não só ele. Não existe também assim uma programação do organismo, que ele é programado para soltar isso, então mesmo tendo aquela substância química, ele tem o impulso de soltar ciclicamente. O processo, porque alguma coisa tem que acontecer. Se vai menstruar ou não vai menstruar, um pedaço das ocorrências tem que ocorrer. Gente, que universo mágico, né? É esse que nós vivemos, nós somos mágicos e é preciso entender com muita profundidade para que a gente possa viver melhor. Mulheres em Ação sai para o intervalo rapidinho e volta já para esse papo tão esclarecedor com o Dr. Nelson Antunes Júnior. Até já.